Olá amigos e amigas do canal Teologia Adventista, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal de estudo da Bíblia, onde nós estudamos a Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Neste trimestre, nós estamos estudando esse tema incrível, que é o amor e a justiça de Deus. E na lição de hoje, dessa semana, nós vamos analisar juntos o tema conflito cósmico. Isso mesmo. Novamente teremos a oportunidade de apresentar de forma rápida o assunto do grande conflito. Você está lembrado que no ano passado nós estudamos essa lição, uma lição inteirinha, num trimestre inteiro sobre o grande conflito? Olha só, essa lição aqui, tá lembrado? Segundo trimestre de 2024, nós estudamos essa lição do grande conflito e nós tratamos desse tema de forma bem detalhada durante 13 semanas. E essa semana a proposta da lição é relembrarmos um pouco esse tema, mas o assunto é muito extenso. Não temos como trabalhar todos os aspectos aqui. Nós queremos fazer uma breve introdução ao tema e mostrar para você que esse assunto é muito importante para a nossa vida espiritual. Antes, deixa eu dizer para você aqui que é uma alegria ter a sua companhia, a sua parceria aqui no canal. Você que tem sempre compartilhado nossos vídeos, deixado aqui o seu comentário, deixado o seu like. Queremos agradecer você, porque assim você faz esse vídeo chegar até a casa, até outras pessoas ao redor do mundo, para que também sejam abençoados com a palavra de Deus, com o estudo da lição da Escola Sabatina. Aqui, indo para a lição 9, nós podemos dizer que o tema do grande conflito, ele legitima todo o movimento adventista. Quando nós estudamos o grande conflito, nós entendemos que o grande conflito é um tema e uma mensagem distintiva da igreja adventista. Olha só, eu tenho aqui na tela algumas anotações que eu fiz no meu telefone e no meu celular, e eu gostaria que você acompanhasse aí. Olha só, introdução ao tema do grande conflito e a perspectiva adventista, né? O cenário maior da existência. Imagine sua vida, suas lutas diárias, seus sofrimentos, seus desafios, suas vitórias, as doenças que você enfrenta, o mal que você vê todos os dias no noticiário, né? Isso faz parte de uma história muito maior do que você pode imaginar. Um conflito cósmico, uma história que ultrapassa gerações, nações e até mesmo o mundo. E segundo a Bíblia, há um conflito invisível em curso, tá? Um conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. E esse conflito, de forma direta ou indireta, ele afeta o destino de todo o planeta, o curso das coisas, altera a nossa maneira de enxergar também o mundo e a vida de cada pessoa. Esse conflito não é simplesmente entre ideias ou sistemas políticos, não é um conflito e uma batalha apenas física, é uma batalha espiritual entre Deus e as forças do mal. E por isso existe o sofrimento, a dor, né, as injustiças, guerras. Isso tudo é reflexo visível dessa luta que é uma luta invisível, para que você entenda, tá bom? Essa perspectiva é o cerne do que a Igreja Adventista do Sétimo Dia chama de o grande conflito. Agora, o que é o grande conflito então? Na teologia adventista, o grande conflito, meus irmãos, ele é a história da luta cósmica entre Cristo e Satanás, que é centrada na questão do caráter de Deus. O que está em jogo no grande conflito é o caráter de Deus, porque Satanás, ele lançou falsas teorias sobre a justiça e sobre o caráter de Deus, não é mesmo? Então, nós vemos que a crença do grande conflito está entre as 6 doutrinas adventistas. É a crença número 8, né? Essa crença está fundamentada nas Escrituras e é uma das 28 crenças fundamentais da igreja, que é a crença de número 8. Houve uma batalha no céu, vamos falar daqui a pouco sobre isso. E o propósito do grande conflito qual é? Não é uma simples disputa de poder, mas sim gira em torno do caráter de Deus, da sua justiça, seu amor e liberdade que ele concede às suas criaturas. Satanás ele questionou se Deus é justo e se suas leis são realmente para o bem de todos. E a cruz de Cristo foi o ponto central dessa batalha, tá bom? Mas o conflito ainda não terminou, você e eu estamos no meio desse conflito, e embora a vitória tenha sido garantida lá na cruz do Calvário, a batalha ainda persiste até o momento em que Deus vai eliminar de forma definitiva Satanás e os adeptos do mal, tá bom? Isso será depois do juízo final, e você pode ver isso um pouco mais em Apocalipse 20.
Por que isso importa? Olha, essa doutrina não é apenas uma narrativa cósmica distante, ela tem implicações práticas. E quais são as aplicações práticas que tem aqui? Explica o problema do mal e do sofrimento, coisas que nós já estudamos nas lições anteriores. Nós vemos que tem a resposta aqui no conflito cósmico. O mundo não está descontrolado, né? Não há razão para o caos, e Deus está atuando para resolver isso de forma definitiva. Ele atua em processos. O primeiro processo foi a vinda de Jesus na Terra, quando ele deu a sua vida. Ele foi o nosso substituto e ele herdou para nós a vida eterna e nos justificou. Este processo foi uma parte. E o juízo investigativo que Jesus faz agora no céu é outra parte desse processo, onde ele quer acabar definitivamente com o pecado e conceder graça, conceder perdão e conceder vida eterna para todos aqueles que lhe obedecem, para todos aqueles que creem em seu nome, aceitam o seu sacrifício. Tá? E nós aprendemos também que coloca cada pessoa no contexto do conflito. Você e eu estamos nesse conflito. Cada escolha moral, cada decisão espiritual tem um peso nesse conflito maior. As suas escolhas, as suas decisões estão pautadas dentro do conflito. Com quem você escolhe namorar, com quem você escolhe se casar, o que você come, o que você assiste na TV ou no seu smartphone. Tudo está em jogo dentro de um grande conflito cósmico e aponta para a esperança da salvação. O grande conflito terminará com a vitória do bem. Haverá um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, nem morte, nem lágrimas. No final do livro, o grande conflito está lá assim: o grande conflito terminou. Pecados e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emana vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. No maior dos átomos no maior dos mundos até o minúsculo átomo, todas as coisas animadas e inanimadas declaram que Deus é amor. Quando tudo terminar, isso será dito e será um momento incrível. Mas ainda o processo não terminou. E por isso nós precisamos de estudar aqui a nossa lição da Escola Sabatina nessa semana, que é um conflito e ela é um convite pessoal para mim e para você, para que diante do grande conflito nós possamos estar do lado correto, né? 2 caminhos a seguir, 2 senhores a lutar. Qual dos 2 ireis seguir? Né? Qual será a sua decisão? Né? Tantas vezes nós procuramos em tantos caminhos, mas há um só caminho que é ao lado de Deus. Se escolhermos o outro caminho, estaremos em lado oposto a Deus. Né? Então, o mal não é eterno e Deus vai triunfar sobre o mal e vai definitivamente trazer todas as respostas para as nossas perguntas. Vamos aqui agora para a nossa lição, quando nós fizemos aqui essa introdução, mas nós vamos agora para a parte de domingo, e o tema da parte de domingo é "Um inimigo fez isso". O foco da lição aqui de domingo é você ler Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24. Nós temos a parábola do semeador, tá? A parábola, melhor dizendo, do trigo e do joio. A partir do versículo 24, nós vamos ler ela e vamos ir comentando aqui para que você entenda melhor. Jesus contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. O reino dos céus é semelhante. Então quer dizer que Deus ele está dizendo aqui através dessa parábola que o homem que semeia boa semente é Deus, o Pai. E o campo onde semeia toda a semente é todo o universo. Mas enquanto todos dormiam, enquanto os homens dormiam, ou seja, os seres não caídos, os anjos, enquanto todos estavam por ali, veio um inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiam-se a eles e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde vem o joio? Olha só que existem coisas importantes para serem comentadas aqui, tá? O Senhor que semeou boa semente no campo é o Deus, o Pai, ao criar a humanidade e querer que essa humanidade vivesse de acordo com o seu padrão, de acordo com o seu caráter. E por isso ele estipula a sua lei, tá? Agora, você precisa notar que aqui fala dos servos do proprietário que pergunta ao patrão, faz aquela pergunta ao patrão:
Senhor, não semeou boa semente no campo? De onde então veio o joio? Esses seres, esses servos, é uma representação dos seres não caídos, dos anjos, tá bom? E aqui você pode notar que a lição ela continua perguntando como essa parábola nos ajuda a compreender o mal que existe em nosso mundo. O joio representa os que seguem o maligno, e a presença do joio entre o trigo destaca que o bem e o mal coexistem até o juízo final, quando haverá uma separação definitiva, o que nós já falamos aqui na introdução. Essa parábola ensina que, embora Deus permita temporariamente a convivência entre o justo e ímpios para evitar o prejuízo aos fiéis, ele intervirá no tempo certo, trazendo justiça plena. Agora, na pergunta 2, pede para continuarmos a leitura do versículo 28 ao 30. O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem no seu celeiro. Então, notem só, Deus, o dono de todo o universo, semeia a boa semente, mas vem o inimigo do fazendeiro vem e lança uma semente de noite. Por que ele lança uma semente à noite? Porque ele é covarde, ele não tem coragem para entreter um diálogo diante do fazendeiro e ele quer causar uma vingança, fazer um mal, causar um dano para o fazendeiro, porque ele não tem argumentos, então ele tenta bagunçar a situação ali, tentando lançar uma semente ruim no campo do fazendeiro para manchar, para anuviar a imagem do fazendeiro diante dos seus servos, ou seja, anuviar a imagem de Deus diante do universo, diante dos seres não caídos. Para quê? Para acusar o dono da fazenda de uma má administração. Em outras palavras, Satanás ele lança uma semente que é o mal para anuviar a mente dos servos do fazendeiro ou servos de Deus, para que as pessoas, eu e você, não compreendamos completamente o caráter desse Deus grandioso. O que Satanás quer dizer assim, olha, Deus disse que é justo, mas ele não é justo. Olha só como ele administra mal o universo, o mal. Olha só, o mal é causado por ele, o sofrimento é causado por ele. E isso é o que Satanás ele insinua com o mal e com o dano na terra. E essa parábola aqui, ela mostra muito bem isso para nós. O inimigo ele veio e criou uma dificuldade, né, para que o dono da fazenda ele tivesse dificuldades para poder resolver de forma imediata aquele problema. Se resolvesse de forma imediata e arrancasse o joio do meio do trigo, a partir do momento que ele nasceu, isso causaria um transtorno para o trigo, dificultando o crescimento e o desenvolvimento do trigo, né? Então, olha só, o inimigo, que é Satanás, ele criou uma dificuldade para Deus, né? E Deus ele não conseguirá resolver o problema do mal no mundo de forma imediata, sem causar dano aos demais seres criados, aos demais anjos, aos demais mundos não caídos. Então, o processo, meus queridos irmãos, de remover o pecado do mundo, a maldade, o sofrimento e a dor, ele é um processo delicado e demanda tempo. Por isso que Deus ele precisou deixar Lúcifer vivo para que o mal pudesse se desenvolver e o caráter de Deus pudesse ser vindicado. E nós, como membros, participantes desse conflito cósmico, pudéssemos com clareza entender de que lado deveremos estar, qual lado compensa seguir e quem está com a verdade e quem está com a mentira. E é por isso que essa parábola do joio e do trigo é tão importante. Lido isso aqui, a pergunta 2 pergunta assim, à luz da explicação de Cristo, nos versículos 37 a 40, esses fatos também esclarecem a natureza do conflito cósmico. O verso 37 a 40, que diz... E Jesus respondeu, o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que me semeou é o diabo, a colheita é o fim dos tempos, o juízo final, e os cefeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será também no fim dos tempos.
E aí eu respondi aqui na pergunta uma resposta provisória, mais técnica, para que você possa pegar o suprassumo e responder aí também, te ajudando. E esses fatos também esclarecem a natureza do conflito cósmico? Sim, esclarece a natureza do conflito cósmico ao revelar que o mundo é o campo onde ocorre a batalha entre o bem e o mal. Jesus é o semeador, ele planta o trigo, os filhos do reino, enquanto o inimigo Satanás semeia o joio, que são os filhos do maligno. A decisão de permitir que ambos cresçam juntos até a colheita simboliza a paciência divina em aguardar o momento certo, né? O momento do juízo final, o momento onde vai ser definitivo, quando ocorrerá a separação definitiva entre os justos e ímpios. Esse processo evidencia que o conflito cósmico ocorre, envolve liberdade de escolha e tempo divino de justiça, mostrando que, embora o mal atue no presente, o seu fim está determinado por Deus, que trará justiça plena no momento apropriado. E aqui abaixo, na pergunta de rodapé, tem uma questão assim, ó. Quais são alguns dos riscos de se tentar arrancar o joio neste momento? Ao mesmo tempo, por que isso não significa que devemos simplesmente ignorar o mal? Senhor, o Senhor quer que vamos até lá e arranquemos o joio? Os anjos perguntam para Deus. Quer que nos arranquemos o mal, acabemos com Satanás, os seus anjos maus? E Deus diz assim, não resolve, porque se destruirmos definitivamente o mal agora, vamos afetar o planeta como um todo. Primeiro, porque vocês são os anjos, não compreendem a magnitude do mal. E se eu destruir Satanás agora, o universo inteiro não terá clareza do meu caráter e duvidarão de mim. Pensaram assim, olha, alguém se levantou contra o governo dele, ele foi lá logo e destruiu. Tá vendo? Não podemos ir contra aquilo que Deus disse. Se ele destruiu Satanás, pode ser que Satanás tinha alguma razão em pensar assim e se rebelar. Olha só, né? Então, Deus não querendo que esse pensamento surgisse na mente de ninguém, ele deixa as coisas fluírem para que o mal possa ser realmente exposto diante do universo. E aqui a minha resposta foi assim, ele iria causar dano ao trigo, ou seja, prejudicar os justos no processo. Ao tentar eliminar o mal de forma precipitada, nós podemos agir com julgamento humano, imperfeito, levando à intolerância, condenações injustas. Contudo, isso não significa que o mal deva ser ignorado ou aceito passivamente, não é mesmo? A Bíblia ensina que o mal deve ser identificado, combatido por meio do amor. E agora nós vamos para a parte de segunda-feira, que tem como título Origem do Conflito na Terra. A parábola do joio explica por que existem sementes ruins no campo e se o proprietário plantou apenas sementes boas, não é mesmo? Essa pergunta está ligada a outras perguntas. Se tudo que Deus criou era bom, como o mal surgiu em nosso mundo? Então a parábola, ela demonstra e explica isso. Um inimigo fez isso. Satanás tentou trabalhar o caráter de Deus, criar uma dificuldade para Deus, e ele coloca o sofrimento no mundo para que as pessoas hoje vejam o sofrimento e tentem colocar a culpa do sofrimento em Deus, do mal em Deus. Mas não é assim. O que as palavras de Deus, na pergunta 3, revelam sobre a condição do mundo quando ele terminou de criá-lo? E por que essa avaliação é importante? Olha, quando nós lemos aqui Gênesis 1:31, diz assim, Deus viu tudo que havia feito e tudo que havia ficado muito bom. Passaram-se tarde de manhã e este foi o sexto dia. O que esse texto aqui quer revelar para nós? Nós podemos extrair desse verso bíblico que Deus, quando terminou de criar todo o universo, tudo era muito perfeito e magnífico. Não existia nenhum traço de maldade, sofrimento, não existia nenhum traço de imperfeição. O texto quer mostrar para nós justamente que se não existia imperfeição, tudo era muito bom, então não havia indício de mal na terra antes. O mal surgiu a partir que Satanás induziu Adão e Eva a desconfiarem do caráter eterno de Deus. E aí, vamos ver aqui a resposta que eu coloquei na pergunta. O mundo originalmente criado era perfeito, harmonioso e livre de maldade e corrupção. Essa avaliação ela é importante porque revela o caráter de Deus como criador de um universo marcado pela bondade, ordem e propósito, demonstrando que o mal ele não compensa, o mal, o sofrimento, não faziam parte do plano original de Deus. Tá bom? Indo para a pergunta 4 aqui. Como o mal chegou à Terra? Você e eu sabemos que nós temos em Gênesis 3, de 1 a 7, que a serpente
né? Satanás se aproveitou daquele animal lindo, perfeito ali no jardim, bonito, e a serpente falou com Eva, induzindo Eva a pecar. E nós temos aí o momento em que Satanás induz Eva a desconfiar do caráter de Deus e ela toma da árvore, do fruto da árvore que Deus pediu para não tocar nem comer, e ela desobedece às palavras de Deus, desconfia do Senhor, querendo ser igual a Deus, né? Sendo induzida aquela filosofia, aquelas palavras bonitas da serpente, que na verdade era Satanás, de que se comessem do fruto seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. E elas pensam assim, puxa vida, será que Deus deixou de nos contar algo? Deixa eu comer essa fruta aqui e experimentar algo sublime. Porque se essa serpente comeu dessa fruta e está falando, o que não pode acontecer comigo, que sou um ser racional? Deus talvez nos escondeu algo, né? E quando nós vamos para o Apocalipse 12, versos 7 e 9, nós vemos que essa guerra começou lá no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que enganou Adão e Eva e que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados para a terra. Então nós temos a origem do conflito no céu, que vem para a terra. E isso tudo mostra para nós a resposta para essa pergunta: como o mal chegou à terra e que luz o livro de Gênesis lança sobre a natureza do conflito. Então, nós temos aqui uma resposta. Esses textos eles revelam que esse conflito teve origem no céu, onde Satanás, ao rebelar-se contra Deus, foi expulso com seus anjos caídos e passou a agir na terra para enganar e destruir. O livro de Gênesis mostra que o conflito cósmico não é apenas uma luta entre o bem e o mal em esferas celestiais, mas também envolve diretamente a humanidade, tornando cada pessoa parte dessa batalha espiritual. Então esse conflito se manifesta nas escolhas morais diárias e evidencia a estratégia de Satanás em distorcer a verdade de Deus. Então preste atenção aqui, meu amigo. Você e eu estamos dentro desse conflito e nós precisamos entender que o plano original de Deus é trazer para nós restauração de nossa vida. Em Gênesis 3,15, a declaração de Deus à serpente de que o descendente da mulher, que é o Messias, feriria a cabeça da serpente, muitas vezes é mencionado como primeira proclamação do Evangelho, ou seja, chamado de proto-evangelho, que foi feita nas Escrituras desde o início. Como essa promessa reforça a realidade do conflito e ainda assim traz esperança no meio dele. Então, olhem só, lá em Gênesis 3,15 diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher. Quem é a mulher aqui? Eva e toda a igreja de todo o povo de Deus. E os filhos da igreja, os filhos de Deus. E quem é a serpente aqui? É Satanás e todos os filhos do maligno. E quem vai pôr inimizade entre o povo de Deus e Satanás e suas ideias? É o próprio Deus. É o próprio Deus que vai colocar inimizade entre você e a bebida, e vai ajudar você a vencer esse vício de bebida, de drogas. É o próprio Deus que vai ajudar você a lutar contra o seu temperamento egoísta, o seu temperamento rústico, bruto, grosseiro. É Deus que vai colocar a inimizade entre você e aquilo que não é bom, aquilo que é injusto, com aquilo que não há virtude. Tá certo? Então, se você enfrenta a luta e tentações, entenda que Deus ele dá força a você. Se Deus não tivesse colocado essa inimizade entre nós e o inimigo, nós iríamos nos rebelarmos contra Deus, iríamos nos colocar ao lado de Satanás e com isso estaria tudo perdido, não é? Então, os descendentes da mulher e os descendentes de Satanás terão inimizade. E Deus vai lhe ferir a cabeça de Satanás, da serpente, e a serpente, que é Satanás, iria ferir o calcanhar do descendente da mulher, que é Jesus, o Messias. Quando Satanás ele leva Jesus até a cruz, ele está ali ferindo o calcanhar. Com isso, nós vemos que o propósito de Satanás não era matar Jesus na cruz, mas sim fazê-lo pecar para dizer que o seu caráter era injusto e que não era possível nenhum ser humano
vencer o pecado ou abandonar o caminho do mal. Então, olha só, nós temos aí então a resposta. Ao declarar que haveria inimizade entre a descendência da mulher e a serpente, Deus revela que o conflito entre o bem e o mal se estenderia pela história humana, com a serpente, que é Satanás, buscando ferir a humanidade. Mas, ao mesmo tempo, aponta para a vinda do Messias, que é o descendente que esmagaria a cabeça da serpente, simbolizando sua derrota definitiva. Essa promessa introduz o plano da redenção. Então, deixei bem claro aqui essa questão. Agora vamos para a parte de terça-feira, que vai trabalhar o aspecto do início de tudo, né? A origem do conflito lá no céu. Então, nós temos aqui alguns textos bíblicos na pergunta 5, Ezequiel 28 e Êxodo 25. Como aconteceu a queda do anjo cobridor, o anjo querubim cobridor, né? Vamos aqui abrir esses textos. O filho do homem erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu lancei, humilhado, para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso o atirei à terra e fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e o reduzi você a cinza no chão. À vista de todos que estavam observando, todas as nações que o conheciam, espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim, você não mais existirá. Então esse texto aqui mostra para nós que ao longo da história, os reis perversos que existiram, aqui no caso o Tiro, no caso também de outros reis, reis da Babilônia, rei da Síria, Satanás e os anjos maus estão por trás da história desses anjos perversos, ou melhor, por trás desses reis perversos. Aliás, nós podemos dizer que todos os atos maus que os reis praticaram ao longo da história foram guiados por anjos maus. Agora, tivemos reis bons, como Davi, como o rei Josias, né? Esses reis foram guiados pelos anjos bons. Então existe um grande conflito. E quando nós vamos para Daniel capítulo 10, o versículo 1, ali nos apresenta então esse título, o grande conflito. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia o grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Então esse tema do grande conflito, o conflito cósmico, não é invenção de adventista, não é uma coisa que foi tirada de um livro de Ellen White chamado Grande Conflito. Não. Aparece na Bíblia, em Atos 10, verso 1. E existia ali um conflito cósmico na relação de poder dos humanos aqui na Terra. Satanás intervém, mas também os anjos de Deus intervêm. E há uma luta, uma batalha. Quando você vai para capítulo 10 de Daniel, verso 13, nós vemos aqui o seguinte, ó. Mas o príncipe da rei da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. O que acontece é que Daniel está na Babilônia e a profecia dizia que Ciro, profecia de Isaías, né? Ciro, um homem chamado Ciro, viria, tiraria o poder de Babilônia e emitiria um decreto onde as pessoas que estavam presas na Babilônia poderiam então voltar para suas terras. E o povo de Jerusalém, que ali estava preso, queria voltar para Jerusalém e poder adorar a Deus na sua terra natal
e viver para o Senhor como viviam antes, com os seus costumes, com os seus rituais, com suas festas, com a sua adoração ao Deus verdadeiro e a obediência aos mandamentos. Porque na Babilônia eles estavam limitados a isso de alguma forma, não é mesmo? E eles pensam assim, puxa vida, mas já é o 3º ano de Ciro, e Ciro não nos permitiu voltar para Jerusalém, o que está acontecendo? E Daniel começa a orar, e um anjo do Senhor, o anjo Gabriel, ele quer vir para poder trazer a resposta para Daniel, mas ele é impedido pelo rei da Pérsia, ou seja, o Satanás está por trás do rei, que o impede, que trabalha. Anjos estão lutando pelo coração do rei da Pérsia para que o rei Ciro, rei da Pérsia, fosse influenciado de uma forma positiva pelos anjos de Deus e não pelos anjos malignos, e ele pudesse emitir o decreto para que as pessoas que estavam na Babilônia pudessem voltar para Jerusalém, tá certo? E você vê aqui que essa luta, ela dura 21 dias, ou seja, existe um conflito cósmico além da nossa visão humana, e isso influencia o nosso mundo, por isso existe sofrimento, mas também existe livramento. Existe dor, mas também existe alívio. Existe angústia, existe ofensa, mas também existe perdão. Porque existe uma luta entre o bem e o mal, e as forças do bem lutam em seu favor, em seu benefício. Então, meu querido amigo e minha querida amiga que assiste aqui o canal Teologia Adventista, pense uma coisa. Deus ele tem um arsenal que é disponível a você. Esse arsenal, que são as armas de Deus, a oração, o escudo, a armadura de Deus, que é descrita ali em Efésios capítulo 6, a partir do verso 12, não é mesmo? Ela é disponível a você e a mim. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades dos reinos das trevas. As hostes, os principados e potestades na região celestial que lutam pelo seu bem, pela sua salvação. E que lado você estará? Quando nós voltamos aqui para a nossa pergunta, nós falamos aqui, lemos Ezequiel 28, e nós temos aqui também Êxodo 25, 19 e 20 para ler. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. O que o texto está falando aqui? Deus está aqui dando orientações claras de um modelo do santuário celestial para que Moisés faça um santuário terrestre com base no modelo que foi lhe mostrado no monte. E esse modelo é o santuário celestial. E ele diz, faça um querubim, faça a arca da aliança e que tenha 2 querubins sobre o propiciatório, que é a tampa da arca da aliança. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa da arca da aliança. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. E no meio desses 2 anjos, nós temos aqui acima, aqui atrás no meu estúdio, uma representação dessa arca da aliança. E nós temos os anjos com as asas voltadas para o centro, como o texto explica. Por que esse texto foi colocado aqui dentro desse contexto? É porque Satanás ele era antes Lúcifer, anjo de luz, estrela da manhã, e ele era aquele ser que estava sempre na presença de Deus. Imagine que Deus, antes de criar todos os anjos, é possível que talvez ele tenha criado Lúcifer primeiro, não sei, é apenas uma colocação que estou fazendo aqui. Imagina que ele foi o primeiro ser criado e Deus agora coloca como líder de todos os outros anjos. Ele era um anjo cobridor. Ezequiel 28 descreve a queda do querubim cobridor, identificado como Lúcifer, que ocupava uma posição exaltada de proximidade com Deus, simbolizada pelo papel dos querubins, que são os cobridores mencionados em Êxodo 25. Eles protegiam a arca da aliança, e a queda ocorreu devido ao orgulho e à corrupção interna desse ser perfeito, que, ao exaltar-se por sua beleza e sabedoria, desviou-se da lealdade a Deus, permitindo que o pecado nascesse em seu coração. A sua rebelião resultou em sua expulsão da presença divina e marcou o início do conflito cósmico entre o bem e o mal. Mas não para por aí. A Bíblia tem outros textos, como, por exemplo, o texto aqui de Isaías 14, verso 12 a 15. E vamos ver como ele lança mais luz sobre o assunto. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã. E foi dessa palavra estrela da manhã que eles tiraram o nome Lúcifer. O ser brilhante, luminoso, esplendoroso, que estava sempre na presença de Deus, contribuindo e colaborando com o bom andamento do reino celestial. Como você que era filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus. Erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus.
Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, e subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Mas a profundeza do Sheol você será levado e irá ao fundo do abismo. Então ele queria exercer controle, domínio, governo, não é? Você pode perguntar assim, mas como que isso aconteceu? Como que o mal surgiu no coração de um anjo bom no céu? Olha, isso é um mistério que não pode ser explicado. E não é também algo que pode ser justificado. Porque se pudesse ser explicado e pudesse ser justificado, com isso estaríamos encontrando uma desculpa e uma justificação para o pecado. Então, quer dizer que se ele fosse justificável, o pecado seria necessário. Mas o pecado, ele é um intruso dentro da história humana. E não há justificação para o pecado. Por isso que não há explicações para nós que somos seres pequeninos e falíveis. Quer ver só? Olha só, aqui na parte de sexta-feira, a lição ela trouxe um texto do Grande Conflito, onde fala assim: Deus não é responsável de maneira nenhuma pela origem do pecado. Não é mais claramente ensinado nas Escrituras do que isso. Nada é mais claramente ensinado nas Escrituras do que isso. O pecado é um intruso, cuja presença não tem justificativa. É algo misterioso, inexplicável. Justificá-lo equivale a defendê-lo. Você e eu não podemos justificar o pecado, porque se justificarmos o pecado, isso significa defender o pecado. Agora, esses textos que nós acabamos de ler, de Isaías 14, como ele lança luz, sobre a origem do grande conflito? Esse texto destaca que o pecado nasceu do coração de um ser criado perfeito. Por livre escolha, ele buscou poder e glória para si mesmo e ele rompeu, então, esse vínculo, esse relacionamento entre Deus, essa harmonia e a ordem dos céus, ele corrompeu, ele rompeu isso e, com o resultado, ele veio a ser expulso do céu, ele com os seus adeptos, não é mesmo? Então, essa é a resposta à pergunta 6, mas aqui no rodapé da parte de terça-feira ainda tem a pergunta: Lúcifer era perfeito desde o dia em que foi criado até que achou iniquidade nele. Como entender que um ser com essas características caiu em pecado? Esse fato mostra que ser perfeito inclui liberdade moral, né? Então eu já comecei a responder lendo a parte de sexta-feira, mas aqui tem uma resposta ainda mais precisa. Sim, o fato de Lúcifer ter sido criado perfeito e ainda assim ter caído em pecado revela que essa perfeição incluía liberdade moral. Deus fez os seres, os anjos, os seres não caídos que existem em outros mundos, com liberdade moral, com livre-arbítrio, né? Deus criou esses seres inteligentes com a capacidade de escolher livremente, amar e obedecer, rejeitá-lo também. Porque se Deus fala assim: eu vou criar agora anjos e seres, mas como eu sou presciente, ou seja, eu conheço o futuro de forma prévia, eu sei que esse anjo aqui vai se rebelar comigo em algum momento, então eu vou escolher não criá-lo. Agora esse outro anjo aqui eu vou criá-lo porque ele será Gabriel, ele vai me servir por toda a eternidade. Eu sei que ele nunca vai se rebelar, então eu não quero que ninguém se rebele, então eu vou criar esse aqui, mas não vou criar aquilo ali. Se ele fizesse isso, o livre-arbítrio seria uma falácia, um engano. Por isso, Deus ele dá liberdade de escolha e ele precisava criar todos os seres de forma livre e dar espontânea vontade para eles. Liberdade de quererem amar a Deus ou não, né? E isso é a liberdade verdadeira que Deus quer dar para mim e para você. Um jovem que ama muito a namorada não pode obrigá-la a se casar com ele simplesmente porque ele tem amor, mas o amor não é recíproco, ou seja, o amor dela não é o mesmo que ele tem por ela, né? Por isso, ele, por mais que a ame, precisa dar o direito em que ela escolha. O amor não pode ser um amor que obrigue ela. Por isso, nós temos que ver essa questão aqui, né? Os anjos estavam livres para poder rejeitar ou obedecer a Deus de forma livre, amá-lo ou não. A profissão de Lúcifer não era algo robótico, algo programado, mas em plena beleza e sabedoria, ele tinha liberdade de escolher. Vamos aqui agora para a parte de quarta-feira. Se você me adorar. Na parte de quarta-feira nós temos um episódio que mostra Jesus se preparando para o início de seu ministério na Terra. E nós temos os momentos em que Satanás se aproxima como um anjo de luz,
querendo enganar a Jesus e fazê-lo pecar. E o que a Bíblia revela sobre esse conflito entre Cristo e Satanás nesses textos? Ora, você precisa entender que até o momento da cruz, nem tudo ainda estava esclarecido diante do céu e diante dos seres não caídos. Ainda, de acordo com o livro O Deserto das Nações, os anjos celestiais do céu, ainda eles tinham um laço de simpatia que os ligava a Satanás. Ou seja, os seres celestiais, eles tinham um laço de simpatia entre Lúcifer. Eles ainda não tinham total esclarecimento do que Lúcifer era capaz de fazer para tentar destruir o reino de Deus e a sua justiça. Por isso, preste bem atenção no que nós vamos ler aqui neste capítulo de Mateus 4, verso 1 ao 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo o levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, lhe disse: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus respondeu: Retira-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e serviram. Então o que nós temos aqui neste texto é uma narrativa da batalha entre Cristo e Satanás. Por quê? Porque Jesus veio em carne e osso, como ser humano como um de nós. E ele enfrentou a tentação, mostrando para mim e para você que nós podemos também enfrentar as tentações. Porque ele disse: No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Foi o texto para memorizar da semana passada. E ele também promete para cada um de nós em 1 Coríntios 10, 13, assim: olha, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Agora, as tentações que vieram sobre Jesus foram mais intensas, porque Jesus era Deus encarnado em forma humana. Agora, ele, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Nós temos aqui um jejum parcial de Jesus, onde ele jejua durante 40 dias, ele fica 40 dias sem comer, não sem beber. O texto não diz que ele ficou sem beber. Agora, ele no final de 40 dias e 40 noites teve fome. Olha só, aqui uma reflexão para nós, não é mesmo? Muitas vezes nós temos dificuldade de passar algumas horas entre uma refeição para outra para nos alimentarmos. Ou ficar 10 horas na igreja jejuando e orando. Jesus passou 40 dias. Isso aqui deve ser para nós um ensino de que nós devemos também lutar. Alguns falam assim: não, mas Jesus ele foi algo sobrenatural, sobre-humano, porque ele era Deus, por isso que ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Não. Se você analisar aqui na internet, vai encontrar vários vídeos que mostram pessoas que já ficaram em jejum de 40, 50, até mais de 50 dias de jejum. Não é impossível. Isso não é sobre-humano. É algo que pode ser feito pelo humano. Agora, a questão é, por que Jesus estava fazendo aquele jejum? Realmente para conseguir desviar das tentações do maligno, né? Ter uma vitória sobre Satanás, né? Uma vitória sobre o que Satanás, sobre as tentações de Satanás. Agora, como nós podemos responder aqui a pergunta? O que a Bíblia revela sobre o conflito entre Cristo e Satanás? Jesus foi conduzido pelo deserto após o seu batismo. Ele enfrenta Satanás em um momento de fraqueza física após 40 dias de jejum. Satanás utiliza 3 tentações estratégicas. Entenda bem essa estratégia. A primeira, ele apela para as necessidades físicas, o pão. Se você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, ele coloca ali uma condição. Olha, eu acho que você não é filho de Deus nada. Olha só a sua condição. Olha como você está paupérrimo, magro, abandonado aqui nesse deserto.
E assim, às vezes, conosco, né? Você não é filho de Deus nada, olha você o sofrimento que você está sofrendo aí, ó. Seu casamento. Você acha que Deus está com você? Olha o que está acontecendo. Seus filhos abandonaram a igreja, estão nas drogas. O seu marido está se envolvendo com aquela outra mulher. Deus não está com você. Por que você continua seguindo esse Deus, indo na igreja, lendo a Bíblia? Ele não abandona logo esse Deus. Viva a sua vida, curte, porque Jesus não está nem aí para você. É isso que Satanás costuma dizer. Necessidade de físicas, pão, a busca por reconhecimento, o salto do pináculo do templo e o desejo de poder, o reino do mundo, tentando desviar Jesus de sua missão e levá-lo a agir de fora da vontade do Pai. No entanto, Jesus vence cada tentação usando as Escrituras, afirmando a autoridade da palavra de Deus e sua fidelidade ao plano divino que Deus tinha para ele, né? Esse episódio ele revela o conflito cósmico e como ele se manifesta também na esfera humana, em que Cristo, ao resistir tentações, se posiciona como o segundo Adão que triunfa onde o primeiro Adão falhou. Então, ali no Éden, o primeiro Adão, ele, em um local onde todas as suas necessidades estavam supridas, onde ele não tinha falta de nada, ele peca. Mas agora o segundo Adão, em uma circunstância totalmente desfavorável, que tem a ver com alimento também, ele vence, ele triunfa aonde o primeiro Adão falhou. Isso mostra para nós que nós precisamos também triunfar e precisamos lutar contra nossas tendências, contra o nosso apetite no que diz comer e beber. Precisamos ter controle sobre o nosso apetite e não permitir que as nossas tendências, os nossos desejos falem mais alto do que o que é correto, o que é certo, o que é verdadeiro. Por isso, nós precisamos lutar contra a glutonaria, precisamos ter equilíbrio, temperança, né? Domínio próprio, sabermos um meio correto de se alimentar daquilo que é devido, aquilo que é verdadeiro, né? Abster-se daquilo que faz mal, como alimentos inadequados, e se abster de vícios e também comer de forma moderada, se alimentar de forma moderada daquilo que é benéfico, porque também precisa ter temperança. Esse é um ponto importante e nós vamos aqui para a parte final da parte de quarta-feira, que tem essa pergunta de rodapé. Efésios 6:12 nos lembra que a nossa luta não é contra sangue e carne, texto que eu citei agora há pouco, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Mesmo que não precisemos viver com medo, por que devemos sempre nos lembrar da batalha que acontece ao nosso redor? Olha a resposta que eu coloquei aqui. Efésios 6:12 destaca que nossos conflitos não se limitam a questões humanas ou visíveis, mas envolvem forças espirituais malignas que atuam para afastar-nos de Deus e enfraquecer nossa fé. Ao reconhecer essa realidade, entendemos a necessidade de estar vigilantes, fortalecidos em Deus e revestidos de sua armadura espiritual. Isso nos ajuda a interpretar as lutas diárias com discernimento espiritual, enfrentando-as com fé e não com medo, pois sabemos que Cristo venceu o mal na cruz e nos concede força para permanecermos firmes até o fim. Isso aqui é muito bonito. Vamos à parte de quinta-feira para terminarmos aqui a natureza do conflito cósmico. A pergunta de número 8 fala assim para nós: como é o caráter do diabo e quais são as suas estratégias? Perceba, o conflito cósmico é justamente para mostrar para você e para mim quais são as verdadeiras intenções de Satanás e qual é o caráter de Deus. E quando vamos a esses textos aqui, fala assim, João 8, 44, 45, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele, pois ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Então Satanás é homicida, ele quis matar, destruir. Ele é mentiroso e pai da mentira. Outra coisa, ele, quando fez guerra nos céus, ele levou os anjos que eram perfeitos a duvidarem do caráter de Deus. Então, ele tumultua as coisas, ele cria divisões, ele é acusador dos irmãos. E aqui nós podemos dizer que o caráter do diabo é essencialmente mentiroso, enganador e destrutivo. Jesus descreve como homicida desde o princípio e pai da mentira. Revela a sua natureza, que é oposta à verdade, e o desejo dele é afastar a humanidade de Deus. Os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. E Satanás ele quer que você e eu fiquemos afastados de Deus, porque quanto mais afastado de Deus, mais perto do pecado. Quanto mais longe do pecado, mais perto de Deus. E quanto mais perto do pecado vocês estiverem, ele vai conseguir fazer com que vocês, que nós estejamos mais
propensos ao mal, né? Vulneráveis, e ele vai então buscar distorcer a verdade divina e semear dúvidas no coração humano, não é mesmo? Então, meu querido amigo e minha querida amiga, você precisa entender que existe uma luta entre o bem e o mal. E eu pergunto para você, como tem sido a sua vida diária, desde o momento que você se levanta até o momento que você faz as suas atividades, até o momento que você vai dormir? Como você tem se comportado nesses dois caminhos que existem? Qual dos dois você tem seguido? O caminho de Deus ou o caminho do maligno? Ou você tem vivido um pouquinho nas algumas horas sagradas ali na igreja, de acordo com a vontade de Deus, mas durante a semana, no dia a dia, no cotidiano, você tem vivido também, desfrutando dos aspectos do maligno, do mal. Eu queria desafiar você, estimular você a abandonar todos os vestígios do mal e do pecado em sua vida. No que significa, no que consiste isso, pastor Anderson? Em que você eliminasse a concorrência, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é injusto, tudo aquilo que não há virtude, que não há louvor, que você eliminasse do seu coração e da sua mente, e você pudesse dizer como o salmista, aqui no Salmo 101, quando ele nos adverte a termos uma atitude, no versículo 3, não porei coisa má ou injusta diante dos meus olhos, detesto a conduta do que se desviam, nada disso se pegará em mim, longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Esse texto, ele incentiva você a abandonar aquilo que é ruim, não colocar diante dos seus olhos aquilo que é maléfico, filmes, novelas, jogos de violência, coisas que induzem ao pecado. Não gostaria você de ter uma vida de comunhão mais intensa com Deus? Em vez de gastar tempos e horas maratonando séries proibidas das trevas, que nasceu no coração de um anjo caído e que o roteiro foi totalmente inspirado por anjos demoníacos para levar você a pecar e ficar longe de Deus? Não gostaria de você de abandonar isso e nessas horas dedicar-se à leitura, à oração, a assistir filmes, ou melhor, assistir vídeos na internet que explicam a Bíblia, ou sermões que saturam sua mente com aquilo que é eterno, com aquilo que é bondoso, com aquilo que vai te munir de armas celestiais para vencer na luta contra Satanás. E você, assim como Jesus, poderá dizer, está escrito, né? E você vai afugentar a Satanás, resistir o maligno e ele fugirá de vós. É a mensagem bíblica. Que você seja ricamente dotado do poder que vem do céu. Que as forças do ambiente celestial possam agora nutrir você de força, de poder, e que nesse momento, enquanto você toma a sua decisão, você possa sentir o aroma agradável de Jesus em seu meio e as hostes angelicais dos anjos do bem rodeando o seu lar, a sua casa, o seu trabalho, e você possa estar acompanhado por seres celestiais enquanto você ouve essa lição. Que Deus abençoe você e você se firme na presente verdade e esteja confiante de que esse é o melhor caminho para você seguir. Deus abençoe você e nós nos encontramos aqui na semana que vem para estudarmos a próxima lição. Até lá!